Ok, vamos mergulhar numa daquelas perguntas que são, assim, a base de tudo na fé. Será que a Bíblia, por si só, já é o suficiente para guiar a vida de uma pessoa? É uma questão central e a gente vai explorar isso hoje. Olha, essa pergunta parece simples, né? Mas a resposta para ela define como milhões de pessoas enxergam a autoridade, a tradição e até a própria voz de Deus. E ela está bem no coração de uma doutrina chamada suficiência das Escrituras. Então, tá. O que significa exatamente dizer que as escrituras são suficientes? Vamos desvendar essa ideia. Basicamente, a doutrina diz o seguinte: tudo que a gente precisa saber sobre salvação, sobre fé e sobre como viver uma vida que agrada a Deus já está na Bíblia. Ou seja, não seria preciso procurar em outras fontes ou esperar por novas revelações. A palavra-chave aqui é contentamento. É a crença de que Deus já nos deu tudo o que era necessário. E o nosso papel seria mergulhar fundo nesse tesouro que a gente já tem, em vez de ficar buscando algo mais por aí. Mas claro, de onde vem essa ideia? Quem defende essa doutrina não atirou do nada. Eles apontam para passagens bem específicas dentro da própria Bíblia para sustentar esse ponto. Essa passagem de 2 Timóteo ela é fundamental. A ideia é que a escritura torna a pessoa apta e plenamente preparada, ou seja, completa, totalmente equipada para qualquer desafio ou boa obra que a vida exigir. E o Salmo 1:9 faz uma conexão super direta. Ser irrepreensível, isto é, sem culpa diante de Deus, está totalmente ligado a andar na lei do Senhor. A implicação é que a lei que já está escrita é o guia suficiente para uma vida correta. Então, juntando esses pontos, a lógica é a seguinte: se as escrituras nos equipam para toda boa obra e nos tornam irrepreensíveis, então, por definição, nada mais seria necessário, certo? Ok, mas para a gente entender de verdade o que essa doutrina ajuda muito ver o que ela não é. Vamos comparar essa visão com outras perspectivas cristãs bem importantes. Aqui a gente já vê uma divisão fundamental. De um lado, a visão protestante de sola scriptura, que significa somente a escritura. Do outro, a visão católica romana, que considera a autoridade vinda da Bíblia, mais a tradição e os ensinamentos oficiais da Igreja. E existe também uma outra abordagem teológica que não coloca a Bíblia como a única autoridade. O foco aqui muda. A pergunta deixa de ser o que Deus disse de forma definitiva e passa a ser qual era a variedade de experiências e crenças dos primeiros cristãos. É uma busca mais histórica e menos doutrinária. Isso levanta uma pergunta bem interessante. Se a Bíblia foi escrita ao longo de séculos, como é que ela poderia ter sido suficiente em cada época? A visão aqui é de uma revelação progressiva. Pensa assim: na época de Moisés, os 5 primeiros livros eram o suficientes para eles. Mais tarde, Deus ordenou que mais fosse adicionado. E hoje, com o Antigo e o Novo Testamento completos, acredita-se que temos a revelação final e suficiente para a era da Igreja. E para reforçar essa ideia de que a revelação está completa, a própria Bíblia tem umas advertências bem fortes, sabe? Como essa em Deuteronômio, contra adicionar ou tirar qualquer coisa das palavras de Deus. É um recado bem direto. Ok, entendemos a teoria, mas e na prática, no dia a dia? O que essa doutrina realmente muda na fé e na vida de uma pessoa? Na prática, isso muda tudo. Incentiva as pessoas a irem direto na fonte, a buscarem respostas na Bíblia. E, talvez o mais importante, liberta de regras e culpas que não vêm das Escrituras. Ajuda a focar a atenção naquilo que a própria Bíblia dá mais importância. O grande perigo que os defensores dessa doutrina apontam é o tal do legalismo. É quando regras criadas por pessoas são elevadas ao nível de mandamentos de Deus. E isso pode gerar uma culpa que não deveria existir, orgulho e até divisões bem profundas dentro da igreja. Por outro lado, o argumento é que focar apenas nas escrituras traz uma liberdade e uma paz muito grandes. A ideia é que, em vez de se preocupar com uma lista de regras que nunca acaba, a pessoa pode se concentrar no que Deus realmente revelou, e isso traz clareza e segurança. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, talvez até um pouco desconfortável. Se as escrituras são de fato suficientes, será que estamos realmente focando naquilo que elas enfatizam? Ou será que muitas das nossas disputas e divisões são sobre temas que a própria Bíblia trata como secundários? Fique aí a reflexão.